Quer começar 2021 com o pé direito? Dá uma olhada aqui nas premiações que eu já recebi de diversas plataformas de afiliados. E dá uma olhada aqui também no meu resultado dos últimos 30 dias. Olha aqui, ó. Mais de 100 mil disponível pra mim. E eu quero te ensinar como que eu faço isso. Então clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. Esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Assim, não chegou lá. E ainda temos o tempero dos lances, que já vou antecipando, acho que o VAR acertou em todos, mas deram essa tensão mais do que especial, inclusive num lance que seria o último do jogo, em mais uma análise de pênalti. Olha, foi um dos jogos mais sofridos, uma das classificações mais a fórceps da história da bola, principalmente se você considerar o tamanho da vantagem que o Palmeiras tinha. E é só porque essa vantagem era muito grande que nesse momento o Palmeiras comemora, até merecidamente, por tudo que vem fazendo, por tudo que fez na Copa Libertadores, por tudo que fez no primeiro jogo, essa classificação. Mas que foi sofrida, foi. Eu tenho certeza, Léo, que a reação do palmeirense nesse primeiro momento é, claro, a comemoração. Eu moro a mais ou menos 1,5 km do Allianz Parque e é possível ouvir os fogos. Essa região aqui de São Paulo, a Zona Oeste, é reconhecidamente populosa de torcedores do Palmeiras. Então, assim, a festa é muito grande pela classificação. Mas depois desse primeiro momento de euforia, eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras vai respirar fundo e perguntar: o que passou? O que aconteceu nessa noite e onde o Palmeiras pecou tanto para não repetir nunca mais isso? Ainda mais em jogos tão decisivos. De repente, vem aí a final da Libertadores contra o Santos ou contra o Boca. O Palmeiras não pode repetir o que aconteceu nessa noite de terça-feira numa outra partida decisiva como era essa de hoje. Léo, bem-vindo. Boa noite, Paulo, boa noite companheiros, Birner, professor, Jean, fã do esporte. Eu acho que o palmeirense vai precisar de uma boa noite de sono e de descanso até ele entender o que aconteceu nessa noite, né? Porque o primeiro fato é, o Palmeiras, 20 temporadas depois, está na final da Copa Libertadores. O palmeirense dessa geração, o palmeirense jovem que está na escola, ele vai ver o seu time na final da Libertadores pela primeira vez e isso é enorme, gente. Isso é uma coisa para curtir muito, para desfrutar muito. Então, o primeiro ponto é, o Palmeiras está na final da Libertadores. Como isso aconteceu? Ufa, para estar numa sensação de alívio agora. Embora o palmeirense já carregue consigo aquela desconfiança, né? Se seu amigo palmeirense falasse para você, hoje sei não, eu acho que vai ser sofrido. Você ia falar para ele, pare, isso é superstição sua, isso é brincadeira, tá tranquilo, tá na mão, tá no bolso. Agora, o jogo de hoje. Eu diria que o River fazer o jogo que fez não me surpreende. Eu falava aqui ontem, achar que o River não é isso tudo pelo primeiro jogo é um erro e é até ofensivo a atuação que o Palmeiras teve lá, supor que é porque o River não é isso tudo. O jogo de hoje, classificando-se ou não, seria a última imagem de uma temporada que foi problemática. Vamos lembrar que o Galhardo ficou insatisfeito por perder jogadores. Um jogador como o Martínez Quarta, por exemplo, foi vendido no meio da temporada e era o melhor zagueiro que tinha o River. Perdeu um título ganho no Campeonato Argentino passado pro Boca Juniors. Enfim, o River não navegou em mares tranquilos durante toda a temporada. E hoje o jogo foi de 11-0 em finalizações certas. Ou seja, se o River tivesse feito no Allianz Parque 5 ou 6 gols... Se esse jogo fosse uma goleada acachapante, não seria incoerente com o que foi o jogo. Aí eu vou entrar no que disse o Birner. Mas é injusto, então? No fim das contas, o River não fez os gols, né? Teve chance, teve bola na trave, teve gols perdidos. Não fez mais gols do que o Palmeiras fez no primeiro jogo, então vai pra casa, um abraço, vai ficar... Acho que deixar o seu torcedor orgulhoso pela hombridade, pela reação. Eu destaquei no primeiro jogo um River irreconhecivelmente frágil mentalmente, o que era muito estranho por conhecer o que esse time é capaz de fazer.
Agora, se eu esperava do River, eu não esperava do Palmeiras nesse jogo, né? Realmente, além de não ter finalizado na direção do gol, o Palmeiras acertou 136 passes no jogo inteiro. Isso dá uma média de 3 passes certos a cada 2 minutos de jogo. Quer dizer, era um jogo que se o Palmeiras, pela capacidade técnica que tem, tivesse conseguido respirar, fica com a bola um pouco, faz o River correr atrás da bola um pouquinho, né? Faz o adversário se desgastar um pouco. O Palmeiras não foi capaz de fazer isso. A saída do Gustavo Gomes expôs muito a bola aérea defensiva do Palmeiras, que com ele é muito forte, e o River conseguiu gerar muitas situações assim. E parecia que o River ia virar naturalmente, né? E o Palmeiras não conseguiu voltar mentalmente pro jogo nem depois do primeiro gol anulado. Porque ali você pensa, comecinho de segundo tempo, 3-0, do lado do River caramba, conseguimos fazer o mais difícil, que era empatar isso, dar uma descarga ali, né? E quando o gol é anulado, você deveria ver uma baixa mental do River e o Palmeiras, ufa, voltamos, tá com a gente de novo. E nem isso aconteceu. Então, assim, tem muitas análises para fazer do ponto de vista mental, do ponto de vista técnico. A final vem aí, é uma final enorme, como eu disse. Mas acho que é hora do Palmeirense desfrutar também, cara. É uma final de Libertadores, né? Muita gente não viu o Palmeiras na final da Libertadores e vai ter a chance de ver agora. E até o dia 30 tem tempo aí para assimilar o que foi essa noite de hoje no Allianz Parque, né? E assim, o que deve estar passando, ou passará depois desse primeiro momento de euforia e de justa comemoração pela chegada da decisão da Libertadores, o que deve passar pela cabeça do palmeirense mas que gangorra é essa, né, Geode? Porque depois do jogo da semana passada, a impressão ninguém poderá parar esse time do Palmeiras. Ninguém poderá parar. E hoje, certamente, o torcedor do Palmeiras, depois de comemorar a classificação, vai olhar meio desconfiado. Poxa, mas o que vai ser do dia 30? E até porque o Palmeiras tem uma sequência ingrata, né? Ainda está vivaço no Brasileiro, tem o Grêmio na sexta, Corinthians na segunda, Flamengo. Então, quer dizer, tem uma sequência bem pesada até chegar o dia 30 de janeiro. É uma gangorra, assim, de uma semana para outra. Foi incrível a mudança. Pois é, Paulo, boa noite, companheiros, boa noite ao Fã de Esporte. Sem dúvida nenhuma, eu acho que times têm vivido nessa temporada, na Europa, no Brasil, essa gangorra. É normal a irregularidade, né? É normal que você não consiga manter o mesmo nível o tempo todo, mas não é normal o que a gente viu hoje no Allianz Parque. Eu acho que assim, feitas as ressalvas que os companheiros já fizeram, eu vou fazer, ou seja, o torcedor palmeirense tem que vibrar, tem que comemorar, tá numa final de Libertadores de novo, isso é motivo de festa, ainda mais numa temporada como essa, em que o time está também na final da Copa do Brasil e está brigando pelo Brasileiro. O River é um baita time e hoje jogou muita bola, é verdade também, os dois fatos são indiscutíveis, mas não dá para olhar para o que foi o jogo olhando para a atuação, não, deixando de olhar para a atuação medonha do Palmeiras hoje, porque foi uma atuação terrível. Eu acho que o Palmeiras fez tudo que ele podia, praticamente tudo que ele podia para não se classificar, né? O Palmeiras primeiro perde aquele gol com o Rony no comecinho do jogo, que se ele faz, provavelmente, né, qualquer estímulo do time do River Plate iria de cara por água abaixo. Aí perde aquele gol, uma das raríssimas chances criadas pelo Palmeiras no jogo. Depois que toma o gol, né, a gente nota um desequilíbrio emocional muito claro, né? O time já não conseguia mais jogar. Jogadores que no outro momento estavam jogando muito bem, ou que fizeram grandes partidas, como o Scarpa. O Scarpa fez um primeiro tempo terrível e o Abel fez bem em tirá-lo. O Gabriel Menino mal, o Danilo mal. Quer dizer, os caras que a gente tinha dificuldade para escolher quem foi o melhor no jogo de ida, todos jogando muito mal, né? Na partida de volta. E a exceção, evidentemente, ao final dos 90 minutos, foi o Everton. Eu acho que nem o Gustavo Gomes estava bem. O Gustavo Gomes já tinha falhado. Então, o Palmeiras perde o gol. O Palmeiras, depois que toma o gol, perde totalmente o equilíbrio, não consegue ficar absolutamente nada com a bola, né? O Zé Rafael tentou um pouquinho no primeiro tempo, mas o Palmeiras não conseguia ficar com a bola, tomou pressão, vai pro segundo tempo, né? Quer dizer, depois que toma o segundo gol, começa o segundo tempo tomando pressão, conta com o auxílio do VAR, mas estou de acordo com os companheiros, acho que os lances todos a gente vai falar depois, mas os lances todos de arbitragem foram corretos no fim das contas, mas não consegue jogar futebol nem mesmo com um a mais, quer dizer, toma pressão o tempo todo com um a mais. O Palmeiras fez de tudo que ele podia para ser eliminado hoje e não foi. Agora é ver quais vão ser, se teremos ou não sei, as sequelas, né, desse resultado. Então você falou, Paulo, da confiança.
Realmente, é o que você falou. A confiança estava no nível máximo, né? Depois dos 3-0 contra o River em Buenos Aires. E agora esse é um jogo para abalar a confiança, para deixar dúvidas sobre o equilíbrio psicológico do time. Foi impressionante. Eu, até por ver como os meninos todos tinham jogado em Buenos Aires, achei que isso não fosse acontecer, nessa questão do time não conseguir jogar, mesmo com um atleta a mais, quer dizer, numa situação que pelo menos ali o Palmeiras acho que teria que ter controlado um pouco mais a partida, não conseguiu. As sequelas físicas estão muito claras, né? Estão muito claras, Paulo. A gente viu o Palmeiras perdendo em 2 jogos 4 jogadores por questões musculares. Perdeu o Gabriel Veron, perdeu o Rafael Veiga, perdeu o Patrick de Paula, os 3 no último jogo contra o Sport, né? Os 3 saíram por lesões, e hoje o Gustavo Gomes. Então, assim, o Palmeiras vai ter que se reequilibrar e fazer uma estratégia muito clara, pensando nessas decisões de Copa do Brasil e decisão de Libertadores, e vai ter que ver como vai gerenciar o brasileiro. Eu acho que não é uma missão fácil gerenciar o brasileiro nesse contexto todo. E a questão psicológica, que estava muito bem depois dos 3-0 em Buenos Aires, sofreu um baque pesado. Vamos ver o que vai falar o Abel hoje. Só um detalhe, Paulo, sobre essa gangorra que você perguntou para o Jean. Eu estava aqui fazendo uma reflexão, lembrando dos jogos anteriores do Palmeiras, e ela meio que virou uma marca dessa equipe. Porque você pega, por exemplo, os jogos contra o Libertad. Um jogo ruim no jogo de ida, um belo jogo na partida de volta. Aí você pensa nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Tem um jogo no nível desse contra o Bragantino, onde o Bragantino perde um monte de gols e o Palmeiras ganha, mas muito mais por conta dos erros do Bragantino. E aí o Palmeiras depois vai para Avejaneda e faz um jogaço. E vem aqui, faz um jogo desse. E isso tem acontecido. Eu acho que a grande missão do Abel, e não é do Abel, é do Abel e dos jogadores, não só do Abel, é tentar diminuir essas oscilações, porque é um trabalho ainda recente. Como já chamou a atenção, o time fisicamente está sucumbindo, né? Na Copa do Brasil, por exemplo, para puxar um pouquinho, faz um belo jogo contra o Bragantino, depois um jogo não tão bom. Aí tem sido assim, contra o América, não fez grandes jogos, né? Então o Palmeiras teve ali seu caminho facilitado, e essa gangorra pelo sorteio, e isso não é uma crítica ao Palmeiras, sorteio é parte do futebol e do regulamento, às vezes você dá sorte, às vezes você dá azar, e o Palmeiras soube aproveitar, na hora que parecia que o Palmeiras tinha mostrado, opa, cheguei, não foi o sorteio. Contra o River Plate e a Avejaneda, responde depois com um jogo desses, que é um jogo muito abaixo, um jogo muito aquém do que o Palmeiras pode produzir. Porque a gente tem que lembrar de um detalhe. Uma coisa é você fazer 3-0 nas condições que o Palmeiras fez. Outra coisa era o Palmeiras começar um jogo contra o River Plate precisando fazer de 3-0. Ou ganhar do jeito que o River ganhou. Quem acredita que faria isso? Ninguém acredita, eu acho que quase ninguém acredita, porque o River é mais time que o Palmeiras. E aí, repito, enxerguem de maneira positiva o que eu estou falando. O Palmeiras eliminou o time que jogava o melhor futebol do continente. Tem que se aplaudir de pé o que o Palmeiras fez. Então, a sensação de alívio hoje por conta do desempenho é completamente normal. Mas, olhando mais pra frente, pensando no que o Palmeiras precisa fazer, eu acho que esses jogos do Brasileiro devem servir para o Palmeiras buscar estabilidade, recuperar os jogadores fisicamente, porque o Palmeiras tem 2 chances de conseguir a vaga na Libertadores, na Copa do Brasil e na Libertadores. E tem 2 chances de ganhar o campeonato. Não compensa qualquer tipo de desgaste ou de risco que faça o time chegar com menos força nos jogos decisivos. A Copa do Brasil a gente não tem certeza de quando vai ser, né, ainda. Então, talvez isso possa ser mais bem administrado lá na frente. Mas o Abel e os jogadores precisam recuperar a equipe. Fisicamente e taticamente, o time precisa achar um jeito de oscilar menos. Porque se faz um jogo como o jogo de ida na final da Libertadores, o Palmeiras pode ganhar tanto do Boca quanto do Santos. Mas se faz um jogo parecido com o jogo de hoje, aí o Palmeiras não é favorito contra nenhuma das equipes. E esse Palmeiras é um time que tem se marcado pela gangorra, o que é normal para um treinador que chegou há pouco tempo e jogadores que ainda assimilam o sistema de jogo do treinador. Assim, o tema é tão complexo, né? Porque o jogo ele deixa tantas lições e tantas sequelas. O jogo e a classificação, né? Lado positivo e lado negativo, que nem dá para brincar de ir na lata. Mas, Celso, se fôssemos aqui imaginar um na lata para definir, não em uma palavra, eu não seria cruel a esse ponto, mas para definir em poucas palavras, o que, na sua opinião, foi preponderante para o Palmeiras jogar
tão mal hoje contra o River Plate? E veja, assim, eu estou olhando, né, pensando, acabou de dizer o Vitor Birner, pensando como torcedor do Palmeiras, que não quer ver o Palmeiras jogar mal desse jeito numa partida importante, decisiva, como vem aí a Libertadores, a decisão, e a Copa do Brasil, a decisão. Assim, o que você olha primeiro e pensa, pô, esse para mim foi um fator essencial para o Palmeiras não ter conseguido produzir absolutamente nada nesta terça-feira? Na coletiva após grande vitória da Argentina, o Abel foi perguntado e respondeu em uma palavra: mentalidade. Eu até ao ouvir, pensei, puxa, eu teria respondido concentração. Hoje foi o contrário. Faltou mentalidade, faltou concentração. Eu entendo o aspecto físico. A gente tem visto o Palmeiras tendo problemas com o aspecto físico já há alguns jogos. Mas hoje, aspecto físico à parte, o time teria que estar mais bem preparado mentalmente para segurar a bola, para não passar tanto sufoco seguido. Porque quando você passa por um sufoco, você ganha forças para tentar. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.